Mateus 28:16, a palavra de Deus diz: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Bom, o que eu quero falar hoje aqui com vocês é a respeito da estrutura e do DNA da igreja. E por que eu quero falar sobre isso? A gente está, obviamente, né, sempre está chegando gente nova, então tem pessoas que estão se aproximando da comunidade, estão conhecendo, tem pessoas que recentemente se aliançaram, tem pessoas que querem se aliançar, e é importante que a gente entenda o que a gente está se propondo a viver junto como igreja. O que a gente está propondo aqui, tanto a liderança está propondo para vocês e também o que você está buscando quando você se aproxima de nós, quando você quer se unir a nós, quando você quer se aliançar, andar conosco aqui. E por isso eu queria revisitar alguns temas que a gente já falou em outros momentos, em outras ocasiões, mas eu quero dar uma resumida neles aqui para que a gente possa renovar a nossa mente em relação ao qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo, o que a gente quer viver, quais são as coisas que a gente está almejando viver, porque pode acontecer de você estar aqui e talvez o que você está buscando não é que seja uma coisa errada, mas não é a mesma coisa que a gente está querendo. E é óbvio que, em um certo sentido, existe uma área em comum entre todos aqueles que querem buscar a Cristo, todos aqueles que querem viver como igreja, todos aqueles que querem ser cristãos. Existe uma área grande que é comum a todos nós. E óbvio que a gente não está dizendo aqui que vamos rejeitar alguém que quer caminhar com Jesus e quer se unir a nós por conta disso. Mas existem crenças que nós temos como igreja, existem posturas que nós assumimos, existem ideias que nós temos, práticas que nós adotamos e que talvez isso pode não se encaixar com aquilo que você pensa, mas pode ser que é exatamente saber disso que você precisa para entender que, cara, é exatamente isso que eu quero. É isso que eu sonhava em viver. É isso que eu estava buscando de fato. Então, quando eu falo aqui a respeito de igreja, eu não quero que você entenda o que está sendo falado, o que está sendo pregado, o que está sendo orientado pelos líderes como uma coisa assim, olha, a gente está te dando aqui essa ideia e a gente está falando o que a gente quer que você faça e você precisa abraçar aquilo que é a nossa visão. Você precisa abraçar aquilo que é o nosso pensamento, a nossa visão, e você tem que se submeter a isso. Não, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que você ouça o que está sendo falado e que, se o que está sendo dito aqui, seja aqui nas pregações, seja pela orientação da liderança das igrejas caseiras, seja nos ambientes informais de comunhão, de pessoas que já estão caminhando há mais tempo aqui, que você ouça isso e entenda assim, cara, isso daí é o que eu já queria. Isso é o que eu já gostaria de viver. Isso é o que já estava no meu coração. Isso é o que eu estava procurando. E não, isso é uma visão que eu vou ter que me submeter. Porque a realidade é que existem muitos pensamentos diferentes sobre igreja. Naquilo que é essencial, eu posso afirmar aqui com certeza que todos os cristãos concordam. Todo mundo concorda a respeito da identidade de quem Deus é, do fato de que nós cremos em um Deus triuno, de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que a gente precisa se arrepender dos pecados e depositar a nossa fé na obra de Cristo. Todo mundo crê que a gente precisa ter uma vida de fé e de santidade
e que isso daí é um resultado da obra que Jesus realizou. Isso daí é comum a todo cristão. Se algum cristão está negando a Trindade, se algum cristão está negando a necessidade do sacrifício de Jesus, se algum cristão está negando a necessidade de se abraçar um tipo de vida santa, essa pessoa, ela apenas se diz cristã. Ela não é cristã de verdade. Essa igreja que fala isso, ela se diz cristã, mas ela não é cristã de verdade. Porque essas coisas são bases, são fundamentos do cristianismo. São coisas que todos nós podemos concordar. Gente, o que eu falei aqui sobre a Trindade, sobre arrependimento e fé, sobre a obra de Cristo, essas coisas são coisas que você vai encontrar tanto em qualquer igreja evangélica, quanto no próprio catolicismo você vai encontrar isso. Então, nesse sentido aí, existe uma grande liberdade que você tem em relação ao que você escolhe a respeito do tipo de comunidade da qual você vai fazer parte. Você tem liberdade para isso. Só que você vai ter coisas que são diferentes. Você vai ter coisas que vão divergir de uma igreja para outra. Esses dias eu estava vendo, era uma publicação de um amigo meu no Instagram, e aí alguém até falou assim, fulano, vem para tal igreja. Aí ele respondeu assim, eu sou continuista. Que basicamente queria dizer assim, olha, eu creio nos dons, vocês aí, vocês falam que eu sou herege por isso, então eu não posso ir aí. Então, vão ter diferenças? Vão, mas essa não é uma diferença fundamental. Não é uma diferença que tira a pessoa do escopo da fé cristã. Mas essas diferenças fazem diferença. Porque isso vai influenciar em como nós vamos interagir uns com os outros. Isso vai influenciar em relação ao que nós esperamos uns dos outros. Isso vai influenciar em relação ao que a gente vive. E se o objetivo é entender qual é a igreja que eu consigo encontrar que vai interferir menos na minha vida, já de cara, esse daqui não é o lugar ideal. Se a ideia é procurar assim, olha, onde que eu posso ficar mais quietinho? Só chego lá, ouço, vou para minha casa, vivo a minha vida. Olha, não é aqui o lugar mais ideal para isso. E, gente, não tem problema nenhum da gente discordar nesse ponto. Não tem problema nenhum você não querer que as pessoas falem alguma coisa na sua vida. Não tem problema nenhum você não querer relacionamentos profundos. Não tem problema nenhum para nós. Porque a gente não tem a necessidade de que você fique aqui sendo pressionado por coisas que você não quer viver. Porque, às vezes, pode ser que a nossa perspectiva de fato está certa. Pode ser que isso realmente é o que todo cristão deveria viver. Mas também pode ser que esse não é o tempo de você entender isso. E você não precisa ficar estressado com isso. E quando eu digo que você não precisa ficar estressado, eu digo tanto para você que talvez se sente pressionado dessa forma e está desconfortável, mas eu digo também para você que está liderando, e às vezes você está lidando com pessoas que você sente que essa pessoa não quer isso que a gente está propondo, e você se sente mal de lidar com a pessoa sendo que ela não está querendo aquilo ali. Olha, eu estou aqui para dizer para você, seja a pressão de alguém que está liderando você, ou seja a pressão de alguém que você tem que liderar, cara, fica tranquilo. Você não precisa controlar a vida de ninguém. E você não precisa ter a sua vida controlada. A nossa ideia de igreja não é exercer controle sobre a sua vida. A nossa ideia de igreja é ajudar uns aos outros a viver aquilo que a gente já deseja viver.
O problema que acontece às vezes é quando eu quero estar aqui, mas eu não quero viver o que está sendo proposto. Eu quero estar aqui, mas eu não quero abraçar todo o pacote que está sendo oferecido para mim. Esses dias eu estava falando lá em Montemor, pediram para eu falar com o pessoal solteiro lá. Inclusive teve boatos que disseram assim, não, gente, lá em Montemor agora liberou geral. Agora pode beijar na boca, tal. E na minha opinião, de fato, você pode beijar na boca. A única diferença é que, se você não é casado com essa pessoa que você está beijando na boca, eu acho que você está pecando. Né? Ou você não está pecando, porque você não tem nenhuma atração sexual por essa pessoa. O que já é um outro problema que você está criando. Mas, para mim, realmente, tá? Mas o que eu falei com o pessoal lá? Eu falei, gente, às vezes você está querendo casar, e eu falei que tem essa parte, principalmente para as mulheres, era importante entender, porque a gente tem uma dificuldade de entender uns aos outros, né, homens e mulheres. E eu falei assim, meninas, só existem duas opções. Se o cara não é chato, ele é idiota. Não tem um equilíbrio. A possibilidade é que ele está fingindo não ser idiota para te conquistar. Mas, ou é um ou é outro. Você fala assim, eu queria uma pessoa que tivesse senso de humor, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele ficasse, sabe, com essas piadas idiotas de internet que eu vejo. Não, gente. Não existe isso. Simplesmente não existe. Se o cara não é idiota, ele é muito chato. Ele é muito chato. E talvez você até pense assim, não, mas eu quero que ele seja sério. Será que você quer? Você quer a pessoa que só fala sério. Sempre. Sem nenhum tipo de exceção. E às vezes o cara, ele é sério, ou seja, ele é chato, na maior parte do tempo, e quando ele tenta não ser, adivinha, ele fica idiota. Porque ele é homem. E a gente só tem esses dois modos. Não tem como. Vai ser isso. Assim, vai ser, ou é chato. Aí você decide o que você prefere. Tem mulher que vai preferir o cara chato. Geralmente é um indicativo que ela é igual. Mas tá tudo bem. E, gente, eu não estou falando que a pessoa está moralmente errada. Eu estou falando que a pessoa tem aquela personalidade. Tem gente que a pessoa é daquele jeito. Você fala assim, não, mas é porque eu gosto... outra coisa, gente. Mulher fala assim, eu gosto de cara inteligente. Todo cara inteligente é chato também. E às vezes é chato e idiota. Mas por quê? Porque você está preparada para ouvir monólogos sobre assuntos os quais você não tem interesse nenhum? Tá? Você tá preparada para o cara que no fim, assim, você fala assim, nossa, ele é tão inteligente. Não é, ele tem TDAH. Por isso que ele sabe tanta coisa. Porque ele tem acesso à internet e tem uma dificuldade de controlar impulsos. É isso. Por isso que ele sabe tanto. Nossa, mas ele sabe de tal coisa, ele fala de qualquer assunto. Sim, esse é o problema. Porque para ele falar de qualquer assunto, ele vai ter que ficar falando de qualquer assunto. Porque ele vai empolgar. E aí você vai ter que ouvir.
E aí você vai ter que saber coisas que você não tinha necessidade de saber. É isso que você quer para sua vida? Então, gente, quando a gente lida com as relações humanas, a gente vai ter que lidar com o bônus, mas a gente também vai ter que lidar com o ônus. Então, quando a gente fala a respeito de igreja, eu sei que tem muita gente que curte, que fica empolgada, que acha legal, que se apaixona, mas aí a paixão passa. E aí chega a hora que alguém fala que você não deveria beijar na boca do namorado, da namorada. Aí vem a hora que alguém fala para você que você deveria abrir sua vida. Você fala assim, mas eu não quero. Assim, então, mas se você está aqui é porque você quer. Se você está aqui, eu vou entender que você quer, entendeu? Tipo, não dá para você entrar no... Como é que é o nome do negócio lá de terror, lá do Hop Hari, Guto? É o quê? Hora do Horror? É isso? Castelo do Horror? Ô, Guto, como é que você não sabe? Você vive lá. Mas a questão é que, assim, não tem como você entrar no negócio que os caras estão lá trabalhando para assustar as pessoas e falar assim, ai, gente, eu tô sem clima agora. O cara vai entender, você tá aqui, você concordou. Você está aqui, você pagou para eu te assustar. Não importa o que você me disser. Então, vai ser desse jeito, gente. Você está aqui, eu entendi, então, que você quer que as pessoas falem na sua vida. Que as pessoas façam o processinho ali de Mateus 18. Fala assim, você pecou, eu vou te confrontar. Fala assim, mas eu não quero resolver isso agora. Desculpa, eu estou aqui para assustar, entendeu? O propósito é esse. Só que a questão é que a gente precisa, às vezes, lembrar do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. De qual que é o objetivo que a gente tem com as coisas que a gente está propondo. Porque, às vezes, parece que a coisa vira um fim em si mesmo. Parece que, às vezes, a gente fica tão focado em, às vezes, tentar convencer as pessoas de que aquilo ali é o certo, que a gente esquece o porquê que a gente quer fazer o certo. Que a gente não quer fazer o certo só para ser certinho. Existe uma coisa maior. E, na verdade, gente, não só existe uma coisa maior, mas existe também algo que vai além daquilo que a gente já está tentando viver hoje. Às vezes a gente fica incomodado com certas coisas que são difíceis de fazer agora. Mas a questão é, as coisas que são difíceis de fazer agora, elas têm outras coisas mais difíceis. A gente não está aqui para dizer que nós somos a igreja perfeita, de que não existe nada que a gente esteja errando. Gente, tem um monte de coisa que a gente está errando. Tem um monte de coisa. Se você tem alguma coisa que você está vendo acontecer na igreja, que você não concorda, que você quer falar comigo, eu tenho essas conversas de vez em quando. A pessoa fala assim, porque eu estou vendo que tem esse problema aqui. Cara, para cada um que você me der, eu te dou mais 5. O meu trabalho é ver o que não está funcionando. O meu trabalho é ver... Só que assim, gente, ver o que não está funcionando é fácil. Solucionar que é a questão. A diferença entre uma pessoa que é puramente crítica e uma pessoa que é um líder é o quanto que essa pessoa soluciona os problemas. Enxergar problema, qualquer um enxerga. O bicho mais crítico da existência, sabe o que é? Adolescente. Quando você é adolescente, você olha para tudo e fala assim, está tudo errado. Né? Você tem solução para alguma coisa? Não. Para nada. Você não tem, você causa problema. E não tem solução. Então a pessoa fala assim, não, eu vejo muitos problemas. Parabéns, você chegou na adolescência. Quando você começar a resolver, aí você vira um adulto.
Aí você está grandinho. Então, a gente tem um monte de problema, gente. A gente tem um monte de defeito, a gente tem um monte de debilidade. Essa igreja aqui, ela tem um monte de coisa que a gente precisa crescer. E eu estou falando aqui, eu não estou dizendo assim, ó, vocês precisam crescer. Estou falando, a gente precisa crescer. Estou falando que tem coisa que a gente precisa crescer que inclui tanto a mim, quanto a você, quanto qualquer outro líder, qualquer outro membro. Nós, como igreja, precisamos crescer em muita coisa. Sabe por quê? Porque uma coisa fundamental para o que a gente pensa a respeito de igreja é que Jesus prometeu que ele vai apresentar a si mesmo, na sua segunda vinda, uma igreja gloriosa, uma igreja perfeita. Nós somos essa igreja? Ainda não. Mas a nossa fé não está na nossa habilidade de fazer isso, mas está no fato de que o próprio Jesus vai nos dar graça para crescer naquilo que a gente precisa crescer. Mas enquanto a gente caminha para crescer nisso, a gente precisa entender qual que é o caminho proposto para esse crescimento. E é por isso que eu tenho repetido várias vezes, talvez você não ouviu isso ainda, mas eu tenho falado várias vezes que quando a gente vai resumir o que é igreja, a gente precisa resumir igreja em uma palavrinha chamada discipulado. E por que eu falo que igreja é discipulado? Porque eu estou definindo o discipulado como o processo de se tornar semelhante a Jesus enquanto nós seguimos Ele. Ou seja, enquanto nós imitamos Jesus. Enquanto nós entramos numa jornada de imitar Cristo, nós nos tornamos, pela graça dEle, mais parecidos com Ele. Isso daí é o que é ser igreja. Então, quando a gente está fazendo qualquer coisa que seja de fato relevante, o que a gente está fazendo é processo de discipulado. Existe o discipulado quando a gente fala de um indivíduo ensinar algo da palavra para o outro e através ali daquele relacionamento ele ajuda aquela pessoa a crescer, tudo bem, mas isso é um aspecto. Porque o discipulado, na sua forma mais pura, tem a ver com o fato de que eu estou seguindo Jesus. Eu estou imitando Jesus. E enquanto eu faço isso, Jesus me transforma para que eu me torne mais parecido com Ele. Isso daí é discipulado. Então, quando a gente reúne aqui, e quando a gente canta junto diante de Deus, e engaja o nosso coração nisso, o que a gente está fazendo é que a gente está se engajando em discipulado. Por quê? Porque o processo de estar na presença de Deus pela fé, louvar a Ele, de acordo com aquilo que a Escritura nos ensina a fazer, e isso daí é uma forma da gente imitar aquilo que o próprio Jesus fez. Isso daí é uma forma da gente se tornar mais parecido com Ele. Por quê? Porque a adoração, seja qual for a expressão dela, ela é uma forma da gente se conectar com Deus para que através de eu contemplar quem Ele é e declarar quem Ele é, o nosso coração seja atingido pela graça dEle. Isso é o que alguns vão chamar de um meio de graça. Significa que é algo que eu tenho a possibilidade de fazer e que não é que aquilo ali gera algum mérito para mim ou que Deus precisa me recompensar por aquilo, mas aquilo me coloca numa posição onde eu posso receber da graça de Deus. Quando a gente tem comunhão uns com os outros, a gente está engajando em outro meio de graça, que também é uma forma de discipulado. Por quê? Porque quando a gente tem comunhão, e gente, vamos conversar um negócio aqui, sobre comunhão. Isso foi uma das conversas que eu tive há um tempo aí. E assim, gente, comunhão não é rolê. Tá? Falei assim, ó, estamos aqui tendo uma comunhão. Eu não sei. Tá mesmo? Porque comunhão tem a ver com compartilhar. E especificamente compartilhar da vida de Cristo. O quanto que no rolê você está compartilhando dessa vida?
Eu não estou falando que o rolê é errado, nem ruim. Eu acho importante. Eu acho que a gente precisa ter momentos de socializar uns com os outros, porque isso daí meio que gera... Isso aí é uma graxa na engrenagem. Isso ajuda o negócio a correr um pouco melhor. Por quê? Porque você não vai conhecer a pessoa se toda vez que vocês sentarem junto for assim, e que senta um de frente para o outro e fala assim, vai lá, começa, fala aí, fala dos seus pecados aí. Aí a pessoa vai e fala dos pecados, aí você vai e fala dos seus. Aí você fala o que a pessoa está errando. Aí a pessoa fala o que você está errando. Aí fala assim, muito bom como mesmo. E aí cada um vai embora para um canto. Não, assim, até porque tem muita coisa que você só vai conhecer do outro se você interagir com a pessoa em circunstâncias normais. Então a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter atividade juntos, a gente precisa ter tempo para relaxar, mas assim, gente, comunhão tem a ver com a vida fluir um para o outro. E às vezes isso não acontece porque a gente está satisfeito em ficar na superficialidade do rolê. A gente se encontra, a gente ri, a gente fala, a gente conta um monte de coisa, mas assim, tem coisa lá dentro, lá no fundo do meu coração, que eu não estou deixando sair. Eu não estou deixando o outro ter acesso à realidade do que está acontecendo no meu interior. E quando eu não deixo a pessoa ter acesso àquilo que está dentro de mim, porque eu julgo que aquilo que está dentro de mim é algo ruim, que eu não quero que outras pessoas acessem, eu estou impedindo o outro também de acessar aquilo que é bom. Porque comunhão genuína só acontece quando tem luz. E eu só vou andar na luz quando o outro tem a possibilidade de saber o que está acontecendo no meu interior. E, gente, eu não estou falando só de confessar pecado. Eu estou falando de falar das nossas fraquezas, de falar dos nossos medos, de falar daquilo que aflige o nosso coração constantemente. Quando a gente fala a respeito de comunhão, a gente está falando de algo que vai muito mais fundo do que só sentar junto para bater papo, jogar um jogo, fazer um churrasco. Não. Essas coisas são coisas boas dentro dos nossos relacionamentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa tendência natural é manter a superfície muito bem cuidada, para que ninguém tenha interesse de ir mais fundo do que isso. A gente tem medo, às vezes, e às vezes a gente fica segurando as nossas reações e fica querendo impedir as pessoas de verem como que a gente está de verdade, mas, gente, para quê? Para quê? Existe uma dificuldade grande, porque ser verdadeiro e transparente não quer dizer que você está certo. Eu posso ser verdadeiro e transparente e estar completamente errado. Mas assim, eu preciso ter pessoas com quem eu posso fazer isso. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade e falam assim, cara, mas eu não consigo conectar com as pessoas, eu não consigo gerar relacionamentos, eu tenho dificuldade, eu já tentei, mas, gente, assim, eu sei que não é uma coisa fácil, mas é que a gente trata muito como se tivesse opção. Se for assim, eu tentei, cara, se você é casado, você sabe muito bem que se fosse uma opção, se o casamento fosse tão facilmente desfeito quanto certos relacionamentos que a gente tenta ter na igreja, gente, a gente ia casar e descasar toda semana. Porque tem um dia que você está sem paciência,
Tem um dia que o outro fez um negócio que você não gosta. Tem um dia que você está com um problema com a pessoa, o qual você não quer resolver, mas você sabe que você tem que resolver, porque vocês moram no mesmo lugar e, né, você não tem como evitar aquela pessoa. Então, assim, às vezes a insistência que eu vejo algumas pessoas falarem, não, mas eu já tentei muito, não deu certo. Tipo, a pessoa tentou marcar de estar junto com alguém 3 vezes e a outra pessoa não pôde. Não é que a outra pessoa não quis, ela não pôde. E aí o outro fica assim, não, mas eu tentei, cara, mas sempre as pessoas têm alguma coisa. Caramba, sempre é uma palavra forte. Sempre é muito, né? A gente precisa entender que, assim, nem sempre os relacionamentos que a gente vai ter, eles vão ser ideais. Eu lembro que quando eu... Não sei se eu posso falar isso. Mas eu lembro que, assim, eu cheguei num lugar... Não era aqui em Campinas, não. Eu cheguei num lugar, e aí eu ia passar um tempo ali, e eu vi as pessoas que tinham... Ah, não, eu vou falar, tá bom. Foi quando eu fui fazer CPP. Eu fui fazer CPP, aí eu cheguei em Montemor e tal, aí quando eu cheguei lá, aí eu vi os caras da minha turma, né? Aí eu vi um menino assim, cara, sabe quando a pessoa tá começando a deixar o cabelo crescer e não tá grande, nem, sabe? Tava esquisito. E a pessoa, e o menino era novo e usava aquele óculos com lente transition, que assim, você é proibido de usar antes dos 40. Aquele óculos. Nos 40 você já está forçando. O ideal mesmo é ali a partir de 55. Você poder... 60? Então, fechou em 60. Só a partir de 60 que você tem permissão para usar lente transition. O menino não tinha nem 20, estava com lente transition, daquela que já estava velha, que ela não fica nem escura nem clara. Está no meio. Aí eu falei assim, nossa, mano, ó, o cara da minha turma, uma cara de bobo. Caramba, aí eu fiquei frustrado, cara. Fiquei frustrado. Mas hoje eu e o Vitor somos muito amigos. Mas assim, cara, às vezes a gente olha e a gente fica querendo escolher muito. Fala assim, não, fulano não tem a ver comigo, não, ciclano, eu achei mesmo. Não, o outro, não, aquele lá não tem nada a ver comigo, aquele outro lá é muito parecido comigo. Assim, gente, você vai com quem está aí. É assim, você não precisa ficar escolhendo. É igual, quando você nasceu, você não escolheu sua família. Você não escolheu seus irmãos. Você não ama sua família? Não precisa responder. Mas às vezes a gente fala assim, cara, não, qual que é o seu relacionamento com seus irmãos? Nossa, eu amo demais e tal. Mas o que você acha dele? Idiota. Mas entende, assim, que tem hora que a gente está querendo uma coisa que a gente não precisa querer daquela relação. Não é isso que você precisa. Você vai ter pessoas com quem você tem mais afinidade. Mas você vai ter pessoas que, mesmo sem ter afinidade, elas vão ser importantes para você. Elas vão ser pessoas que, assim, podem se tornar essenciais para a sua vida, mesmo que vocês não tenham nada em comum de forma natural.
Porque esse não é o objetivo. A gente tem uma coisa em comum que é maior do que qualquer uma das nossas preferências pessoais. Porque se existe vida de Cristo em mim e no outro, e a gente pode compartilhar disso, e eu sei que essa pessoa quer o meu crescimento e eu quero o crescimento dela, e a gente quer se ajudar nesse processo, isso é o que eu preciso. Não precisa de mais coisa. Eu sempre lembro de um artigo do Philip Yancey que ele fala sobre como que ele tinha amigos que eram de culturas onde tinha casamento arranjado, e ele tinha amigos, assim, americanos e tal, canadenses, que eram de uma cultura que a pessoa se apaixona e tal, e casa porque está apaixonado. E ele falou, cara, os meus amigos que o casamento é arranjado, eles são mais felizes. Eles são mais satisfeitos. Por quê? Porque a mentalidade deles foi, eu não tenho escolha. Eu vou entrar nisso daqui. E qual que vai ser a minha postura? Eu vou me esforçar para fazer disso aqui o melhor possível. Às vezes a gente tem uma mentalidade que é assim, eu preciso me esforçar para fazer com que isso daqui seja o melhor possível para mim, independente do outro. Então, isso aí não vai dar certo. Porque se eu quero que uma determinada relação se desenvolva da melhor maneira possível, eu vou precisar considerar o outro. Eu vou precisar entender, falar assim, olha, essa pessoa, eu me relaciono com alguém e essa pessoa tem dificuldade de comunicação. Não adianta eu ficar a vida inteira reclamando que a pessoa tem dificuldade de comunicação. Eu preciso aprender como me comunicar melhor com ela. Eu preciso aprender, assim, como que eu posso ajudar essa pessoa. Não como que eu posso exigir mais, simplesmente. Porque, eu vou te contar um negócio. As pessoas mudam até certo ponto. Tem coisa que não muda. Tem coisa que talvez você hoje está numa situação no seu casamento que você está frustrado, que você está frustrada, que você está pensando até quando essa pessoa vai ser assim e tal, e talvez você precise ouvir isso, essa pessoa vai ser assim sempre. Em muitos casos, essa é a realidade. Seu marido vai continuar te mostrando aqueles memes no Instagram. E vai continuar fazendo aquelas piadas. Sua esposa vai continuar não falando o que ela quer. É melhor você aprender a adivinhar. Entendeu? Aprende, é mais fácil. É mais fácil. Vai, decifra o código. Sei lá, cria um joguinho. Se diverte com o negócio. Porque a questão é que o objetivo não é que a gente seja bem-sucedido em mudar o outro. O objetivo é que a gente entenda como que o impacto do outro na minha vida vai me gerar crescimento. É um negócio que, gente, é só você pensar o seguinte, para você ter um casamento perfeito, qualquer relacionamento perfeito, você só precisa que uma das partes seja perfeita. Você não precisa que os dois sejam. A gente consegue relacionar com Jesus não por causa da nossa perfeição, mas por causa da perfeição dele. Porque quando ele precisa, ele é misericordioso, quando ele precisa, ele é paciente, quando ele precisa, ele é mais firme, quando ele precisa, ele nos perdoa, ele nos conduz ao arrependimento, ele espera o momento certo.
Não existem problemas na nossa relação com Ele, salvo os problemas que nós mesmos causamos. Mas a relação em si, ela não é problemática. Por quê? Porque Ele é perfeito. Se você fosse perfeito, os seus relacionamentos não teriam problemas. Porque você teria misericórdia, paciência, você perdoaria, você saberia como transmitir as coisas da melhor maneira possível. A questão é que você não sabe. E você não tem todas essas perfeições. Quando a gente fala a respeito de igreja, a gente precisa entender que o motivo pelo qual a gente quer viver tudo isso, porque tudo que eu estou falando aqui não são coisas fáceis de se viver. Você sabe disso. Mas o motivo pelo qual a gente quer viver tudo isso é porque a gente entende que isso tem a ver com o propósito de Deus nesse mundo. E o fato de que a gente quer participar disso. Existe uma missão. Existe um propósito. E às vezes, gente, a gente está mais focado no que precisa melhorar em nós, ou no que precisa melhorar no outro, e a gente deveria estar focado em como a gente pode prosseguir na missão que Deus nos deu. Tem gente que está esperando a hora que vai ficar perfeito para começar a pensar em discipular outras pessoas. Tem gente que está pensando assim, não, deixa eu resolver todos os problemas da minha vida, e depois que eu resolver isso, eu vou começar a olhar como que eu posso servir, como que eu posso ajudar, como que eu posso fazer com que outras pessoas cresçam. Gente, você vai ser ferrado até o fim, tá? Você vai ter coisa para resolver até o fim da sua vida. É óbvio, gente, eu não estou falando aqui de você... Não, eu estou vivendo em pecado. Você precisa arrepender. Mas eu estou falando de quanto que a gente olha para as nossas vidas e pensa assim, mas eu não leio a Bíblia o suficiente. Mas eu não faço devocional como eu deveria. Mas eu não tenho tanta profundidade na minha vida de oração. Mas eu não conheço tanto a palavra. Eu não sei tanto teologia. Eu não tive tantas experiências. Cara, a gente fica contabilizando um monte de saldo negativo, ao invés de simplesmente olhar ao nosso redor e perceber, cara, o que o Espírito Santo está fazendo? Mas é porque eu queria pregar o Evangelho para tal pessoa, mas eu não sei como. Quem disse que você precisa saber? Quem disse que você tem que ter todas as respostas? O que você precisa é da graça de Deus e do Espírito Santo. O que você precisa é viver uma vida de confiança, de fé. E fé implica em se lançar diante de coisas que nós não temos de fato o que é necessário para fazer aquilo ali. A gente não tem. Você pode se preparar o tanto que você quiser, você pode gastar anos da sua vida. Assim, não, eu vou estudar, eu vou pensar, eu vou aprender. Gente, quando a gente veio aqui para Campinas, cara, tinha mais ou menos não, tinham 10 anos que eu tinha a total certeza que eu ia trabalhar com plantação de igreja. E tinham 10 anos que eu estava me preparando para isso. Então, eu estudei sobre, eu fui atrás, eu li, eu ouvi pessoas, fiz treinamento, tudo mais. Quando estava mais ou menos ali, depois de uns 2, 3 anos, que a gente já estava aqui no processo de plantar a igreja, foi um momento que eu pensei assim, eu falei, pronto, que cagada que eu fui fazer com a minha vida. Não é tempo necessariamente que vai te preparar. Eu entendo que tem coisas que a gente precisa de preparo. Eu entendo que tem coisas que é importante você ter um foco. Mas assim,
você nunca vai estar totalmente preparado. É igual querer ficar preparado para ser pai. É igual querer estar preparado para assumir liderança de algo. É igual você, sei lá, você fez faculdade, você saiu do seu curso, você estava preparado para o mercado de trabalho? Tem muita coisa. Você está preparado para a vida. No caso, a vida é um negócio que a gente nunca fez antes, né? Você nunca viveu essa fase da vida que você está. E como a gente não crê em reencarnação, né? Então, né, não tem replay. Não tem, tá ligado? Não, beleza, já sei agora o que faz. Ia ser... Eu já pensei assim, ia ser legal, mas mentira. Agora eu já pensei o suficiente para saber que não ia ser legal. Se você voltasse, falasse assim, vou viver minha vida toda de novo. Você não ia ter paciência. Você ia xingar alguém com 4 anos de idade, ninguém ia entender nada. Você ia ser jogado num hospital psiquiátrico, porque falou assim, gente, como que essa criança sabe xingar isso tanto? E as pessoas não iam entender porque você não tem paciência com ninguém da sua idade, você não ia dar certo, não ia ser bom. Tá? Mas a questão é que a gente nunca está preparado. Mas sabe o que a gente sente direto? A gente sente várias vezes arrependimento de não ter se lançado para fazer as coisas que a gente sentia que a gente não estava preparado para fazer. E quando Deus nos chama para cooperar com a missão dele, isso quer dizer que a gente pode confiar que a responsabilidade é dele, que o resultado não é o que determina o nosso valor, porque o resultado tem a ver com a ação e com a graça de Deus. Talvez você fique pensando assim, não, mas como que eu posso fazer isso? Gente, existe uma coisa muito clara. A gente foi chamado para uma coisa. A gente foi chamado em termos de missão. Eu não estou falando do nosso relacionamento com Deus, mas em termos de missão, de agora até o fim desse século, a gente foi chamado para fazer discípulos. E fazer discípulos não é fazer discípulos para nós, mas é cooperar no processo de que outros sejam discípulos de Jesus. Então, fazer discípulos significa que você vai olhar ao seu redor e você vai perceber quem são as pessoas que podem aprender como seguir Jesus. Isso envolve tanto você evangelizar alguém, mas isso envolve também você ajudar alguém na vida cristã numa área que você talvez tenha condições de auxiliar aquela pessoa. Isso envolve, às vezes, você não é que eu tenho alguma coisa para ensinar para você, mas simplesmente envolve o fato de que eu estou vendo que tem alguém que essa pessoa não está encaixada, ela está meio deslocada, ela não está tendo esses relacionamentos significativos, e eu estou vendo isso, e eu vou me posicionar de uma forma que eu vou relacionar com essa pessoa. Eu vou simplesmente estar ali. Eu não vou chegar nessa pessoa e falar assim, você quer ser meu discípulo? Eu não vou fazer essa coisa sem noção. Eu vou simplesmente oferecer minha amizade. Mas e se essa pessoa... Mas e se ela não é tão madura quanto eu? Qual é o problema? Você entende que essa preocupação é meio bizarra. Essa preocupação basicamente está dizendo assim, não, mas vai que a pessoa acha que está no mesmo nível que eu. Aí, meu amigo, a gente vai ter que ter medidor de maturidade cristã. Que aí você mede da pessoa, depois você mede o seu. Aí, tipo assim, a pessoa vai ver o seu, vai falar assim, meu Deus, é mais de 8.000. Desculpa, gente, foi uma piada de Dragon Ball Z. Mas assim,
Você não precisa se preocupar qual é o nível de maturidade da pessoa. Se você é mais maduro que essa pessoa, ela vai aprender com você. Se você só acha que é mais maduro, aí não. Se você é de fato mais maduro que a pessoa, você deveria ser o indivíduo que não deixa o relacionamento ficar na superficialidade. Você deveria ser a pessoa que traz o outro para a realidade, que abre o próprio coração, que não tem problema de falar quando você está enfrentando dificuldade, quando você não está bem. Porque o que a pessoa vai aprender com você é principalmente o que ela vê. Não é só o que você fala para ela. Então, dentro da nossa missão, gente, como igreja, cada um aqui tem um papel para exercer nisso. E você deveria pensar, cara, eu estou, de fato, olhando para a minha vida como alguém que é um discípulo de Jesus, que está seguindo os passos dele e que está buscando entender para onde que ele está indo no meu dia a dia. Eu estou buscando entender o que o Espírito Santo está fazendo no ambiente do meu trabalho, na minha família, entre os meus amigos, no meu dia a dia. Eu estou procurando compreender isso e corresponder a isso. Porque o nosso alvo, como igreja, é viver esse tipo de vida. E eu sei que eu não estou vivendo isso 100%. Mas se a gente entender que a gente não está vivendo esse negócio, que a gente precisa de ajuda, esse é o momento em que a gente consegue sentar uns com os outros e falar assim, cara, eu estou percebendo isso aqui, ó. Eu precisava de ajuda nesse negócio. Ó, eu vejo que tem essa oportunidade, mas eu não estou tendo coragem. Ó, eu vejo que eu poderia ajudar essa pessoa, eu poderia falar com fulano, eu poderia me posicionar de tal forma, e eu não estou fazendo isso. E às vezes o que a gente precisa é só isso, é só falar, compartilhar e apoiar um ao outro na jornada que a gente está tendo de seguir os passos de Jesus. Amém?